Alô, gente de todo o Brasil. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão que vos fala, Nilson Queiroz. Eu quero bem dizer a todos vocês que têm me seguido, todos vocês que estão comigo nessa caminhada. Estamos caminhando junto, estamos de mão dada, porque nós cremos no único e verdadeiro Cristo ressuscitado. Nós não estamos ligados àquele Jesus de Nazaré que veio para os judeus, mas sim, o Cristo que apareceu a Saulo no caminho de Damasco. Esse veio para o mundo gentil. E por isso que nós estamos ligados, estamos firmes nele. Que a graça de Cristo é coisa nossa. O Evangelho da Graça está dentro de nós. Por isso, nós valorizamos o que Deus nos abriu, nosso entendimento, e nos colocou esta verdade. E para você, meu irmão, minha irmã, que já escreveu, que ainda não escreveu no meu canal, escreva no meu canal, divulga para que possamos mais alcançar pessoas dentro deste conhecimento que Deus tem nos dado, que Deus possa também abrir o entendimento deles, para que eles possam sair dessa prisão, esse sistema religioso, e vir para a graça. E o tema da mensagem é essa. Aleluia! É o tema da mensagem. Mas, irmão Nilson, aleluia? Sim. Porque talvez você esteve tanto tempo, ou ainda está, dentro desse sistema que se chamam igreja, e você dá aleluia, 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 sem saber o significado, qual é a razão, por que você está dando aleluia. Porque muita gente ri sem saber por que está rindo, porque vê os outros ri também. Não é assim. Para você dar as suas gargalhadas exatas, você tem que achar graça daquele humorista. Então não é porque os outros estão dando risada, você também vai dar risada. Talvez a graça, isso é a piada, o que contou aquele humorista, não despertou em nada. Então, mesma coisa, dentro desses movimentos, as pessoas ficam, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Por que você dá aleluia? Você sabe o significado disso? De onde procedeu? De onde vem? Qual é a origem? Porque não há ensinamento. Ninguém ensina. Nem mesmo esses homens que estão em cima desses púlpitos, aí, de paletó e gravata, com o microfone, em cima dessas tribunas, esses, não sei qual é o nome deles, mas esses homens que se dizem que são homens de Deus. Eu me esqueci o nome deles. Pastor, né? Pastor, isso mesmo. Porque pai de santo eles não são, porque pai de santo só existe um, que é Deus. Deus é o verdadeiro pai de santo. Ele podemos chamar de pai do santo, não só de um, mas de todos aqueles que andou numa vida de santidade. Agora, guru, o que é um guru? Não podemos chamar um pastor de guru, nem também de bruxo. Eles são homens especial, homens que tiveram o chamado de Deus, homens que deixaram seus empregos. Eu já ouvi muito isso. Eu quero dizer para a igreja que eu era funcionário público, trabalhava numa grande empresa multinacional. Eu larguei tudo porque Deus mandou que eu largasse o meu emprego.
e vim fazer a obra de Deus. Deus te chamou você para deixar o seu emprego, mas Deus disse que é necessário. Ele disse lá no início que todos devemos comer com o suor do nosso rosto. Ele disse para Adão: de agora em diante, Adão, você comia e bebia aqui no jardim, mas agora você vai ter que trabalhar para você comer. E o próprio apóstolo Paulo também disse, parece no capítulo 9, lá o capítulo, acho que é o capítulo 9 mesmo, de Coríntios, ele diz: aquele que não trabalha também não come. Então, a gente vê essas pessoas que saem dos seus empregos porque tiveram um chamado de Deus. São homens que tiveram um chamado especial de Deus, são os ungidos de Deus, os homens que têm uma alta santidade, que está baseado no capítulo 5, lá do Salmo 105, versículo 15, não toquei no meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Essa conta não fecha, isso não bate. Quantos profetas foram mortos, apedrejados pelo povo? E ali o Salmo está dizendo: não toquei. Eles não só tocaram, eles mataram. E não toquei no meu ungido. Não maltratei os meus profetas. Os profetas não foram só maltratados, foram mortos. O ungido de Deus, que foi o único ungido que Deus teve, foi Jesus. 61 de Isaías, 10 e 38 de Atos. Só existiu um ungido diretamente de Deus. E ele não foi só maltratado, ele foi espancado, cuspido, xingado, humilhado, tentativa de apedrejamento muitas vezes e pregado numa cruz. Agora você fica aí cantando de galo, dizendo que você tem esse chamado de Deus, que você é especial. Especial em quê? O que você tem feito para levar esse nome? Ungido de Deus, homem de Deus. Deus não tem homem. Deus não tem mulher. Deus não tem filho. Você não encontra dentro deste livro em lugar nenhum. Não há dentro deste livro Deus chamando o povo de meu filho. Deus chama meu povo, porque nós somos filhos dos nossos pais biológicos. Deus, ele é o Pai do Espírito. 12:9 de Hebreu. Gosto muito de frisar os capítulos e versículos para que vocês não fiquem dizendo que são palavras minhas, que eu estou dizendo. Eu sou muito realista dentro daquilo que eu falo. Então vamos lá. Por que aleluia? Por que o povo dá um aleluia e sem saber o que significa aleluia? Eles entram na escola dominical, estão aí todos domingos, tem o seu professor da escola, pergunta para o seu professor o que significa escola dominical. Uma coisa tão simples. O que é escola dominical? Levo minhas crianças todo domingo de manhã, estou na escola bíblica dominical. Mas onde existe isso aqui dentro? De onde tiraram isso? Escola bíblica dominical. Há mais ou menos, por volta de 160 anos, mais ou menos atrás, surgiu em Londres um missionário. Perdão. Está um pouco frio aqui e a tosse costuma atacar a gente, mas perdoe por isso. Surgiu em Londres, há 160 anos mais ou menos, por aí, 160 e poucos anos, um missionário da igreja presbiteriana em Londres. E ele viu muitas crianças na rua. Aquelas crianças ali, para lá, para cá, sem ter o que comer. Então ele arrumou um local e trazia essas crianças pela manhã. E dava ali leite, pão, enfim, dava alguma coisa para saciar aquelas crianças. Ele aproveitava e dava um estudo
falando deste livro para as crianças. E ele deu o título de Escola Dominical, que significa estudo para crianças e adolescentes, nada mais que isso. Porque a igreja, o local que eu estava, o pastor obrigava que todos tinham que participar. E a escola dominical foi apenas para tirar as crianças da rua, nada mais do que isso. Se pergunta, a pessoa não sabe. E isso foi criado por um missionário para trazer, e as crianças começaram a vir e ouvir ali o ensinamento deste livro. Comia e bebia, saía dali saciado. Foi somente por isso que surgiu a escola bíblica dominical. E aí isso entrou no gosto das demais denominações. E hoje está espalhado aí quase, eu acho que quase todas, hoje tem essa tal de escola bíblica dominical que na verdade não ensina nada. Eu fui eu não era apenas aquele que pega a revistinha, que hoje sai uma revista para o professor e a revista para o aluno. Eu era aquele que fazia o estudo. Quem olhava para este livro, e de dentro deste livro eu tirava o estudo e trazia todos os domingos. Eu me lembro que eu colocava o capítulo, a resposta eu dava o capítulo, mas não dava o versículo. Eu me lembro que uma certa, até hoje eu acho que eu tenho ainda nesse caderno, e eu colocava no caderno. E eu dizia assim, eu perguntava, por que Jesus disse isso? Por que Deus disse isso? Aí eles ficavam sem resposta, eu falei assim, olha, vocês vão encontrar no capítulo tal, versículo tal, marca bem, depois vocês leem. Então eu me lembro que eu disse assim, por que Jesus se recusou em tomar vinho com fel quando ele estava caminhando com aquela enorme cruz, levando ali chicotada, pancada, empurrão, e ele se recusou, porque era um costume, quando o povo aquele que estava sendo levado até aquele lugar de crucificação, quando ele dizia que a pessoa não ia aguentar chegar lá vivo, que ele podia caía ali no caminho e não conseguia chegar, então eles davam fel com vinho para que as pessoas continuavam a sua caminhada. E Jesus se recusou em tomar. Isso você encontra no capítulo 27 de Mateus e versículo 34. E eu perguntava isso para os meus alunos. Aí os alunos falavam assim, professor, eu não consigo, não sei o que quer dizer, então eu vou te dar o capítulo. Eu dava o capítulo. Aí eles liam o capítulo inteirinho de Isaías. Eu não encontrei. Então eu também vou te dar o versículo. Eu dava o versículo, eles liam o versículo. Mas eu não entendi. Não, está aí. Então é uma coisa tão fácil, mas se Deus não abrir o entendimento, nada adianta. Você pode ficar 30, 40, 50 anos dentro da denominação, você nada aprende, porque o que esses homens sabem fazer é tomar o dinheiro do povo, é mentir para o povo, é enganar o povo. Então, eu já perguntei isso até para professor de teologia. Por que Jesus recusou em tomar o vinho com fel? Ele pensou, olha, eu não sei, não posso te responder porque eu não sei. E aí? E eu ia lá, capítulo 53, versículo 4 de Isaías. Por que Jesus se recusou? Eles liam o versículo. Mas eu li o versículo, mas mesmo assim não entendi. Falei, então deixa quieto. Se eu te dei o capítulo, te dei até o versículo e você não conseguiu entender, então vamos deixar que você é ruim de memória. Mas então, voltando para aquilo. Bem, então, mas deixa eu acabar de completar, senão você vai ficar curioso. O que ele quer dizer? Porque Isaías profetizou dizendo que Jesus era um homem de dor.
E ali no versículo 4 diz que ele era um homem de dor experimentado no trabalho. Se ele era um homem de dor, ele não podia tomar aquele vinho com fel, porque ali era um tipo de para anestesiar o corpo. A dor desaparecia do corpo. E eles continuavam a caminhada. Como Isaías tinha profetizado que ele era homem de dor, então ele tinha que cumprir, ele teve que passar aquelas dor, porque Isaías diz que ele era homem de dor. Que nenhum dos seus ossos foram quebrados, e não foi quebrado nenhum dos ossos, porque era costume deles quebrar as pernas, quando via que passava ali de 3 dias, não tinha morrido, eles iam quebrando a perna para a dor aumentar, para eles morrer. Mas Jesus não foi quebrado nenhum dos seus ossos, tudo isso para cumprir o que estava dentro desse livro. Isso está a resposta. Mas voltando para o termo da mensagem, aleluia. Eu perguntei para um certo crente, que aleluia? Aleluia glorificando a Deus. Eu falei, não é. Então o que é, pastor Nilson? Aleluia é a expressão de alegria. Nada mais do que isso. Você está expressando uma alegria que está dentro de você. Você pode dizer aleluia em qualquer lugar que você estiver. Você não vê a igreja católica dando aleluia. Mas eu já vi o Faustão dando aleluia. Eu já vi outros apresentadores de programa, como o Rodrigo Faro, dando aleluia no programa, Raul Gil dando aleluia. Tinha um programa, há muito tempo, Silvio Santos, um programa de calouro, e ele tinha ali 7 jurados. E entre os 7 jurados, ele tinha um jurado chamado José Fernando. Era um homem que era difícil dar uma boa nota para um calouro, aquele que cantava, ele dava sempre 0, 0, 0, 0. Podia ser profissional, podia ser amador, podia ser quem fosse, ele dava sempre 0. E quando ele dava uma nota boa, a plateia toda se alegrava, o próprio Silvio Santos ficava alegre, todos os demais companheiros da mesa de jurado ali se alegravam e eles cantavam. Então punha aquela música para tocar, aleluia, 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 aleluia. Por quê? Se alegrava todo, porque era muito difícil ele dar uma nota boa, era sempre 0. Qual a sua nota você dá para fulano? 0. 0, 0. Mas quando ele dava uma nota alta lá, mas daí eu vou dar 10, o auditório se alegrava, por isso eles cantavam aleluia. Então esse é o significado da palavra aleluia, que a maior parte dos crentes faz, mas não sabe por que está fazendo. Vem um outro dando aleluia, acho que todo mundo está dando aleluia. Vem um bater palma, todo mundo bate palma. Pessoas estão, como se diz, Maria vai com as outras. Então o significado do aleluia é uma expressão, você sente uma alegria, vamos supor assim, você está ouvindo, vendo alguma coisa que te agrada, você diz aleluia, é uma expressão que sai de dentro de você. Então isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não fala nada que você tem que dar aleluia. Não existe isso dentro da Bíblia. E esses camaradas, voltando agora para esses camaradas, e esses homens de paletó e gravata, que na verdade não sabem nada e não ensinam nada, porque eles aprendem errado e continuam no erro. Porque se um cego guiar outro cego, como diz Jesus, ambos cairão no buraco. Então eles não consegue ensinar, se você chega perto, eles gostam muito de ser respeitado, gostam muito de ser chamado pelo título que eles têm. Se você chama eles pelo nome de irmão, eles te repreendem, porque eles querem ser chamado pelo seu título, o título que eles têm de apóstolo, de bispo, de pastor. Pastor, que eu conheço dentro desse livro, eu falo e repito, é aquele que cuida de ovelha. É o verdadeiro pastor. Tanto está dentro desse livro, como está dentro do dicionário. Se você olhar para o dicionário, o que significa pastor? Aquele que apacenta. Apacenta o quê? Gente é apacentado ou gente é cuidado?
aquelas mulheres que estão na creche cuidando de criança, aqueles professores que estão na escola dando aula, o que eles são? Professor. Na creche ali tem aquelas mulheres ensinando, isto é, dando ali, cuidando daquelas crianças. Como elas são chamadas? Elas são chamadas de pastora? Não, porque são gente. Como é que gente pode ser pastoreado? Então, meu irmão, o que está aqui dentro apenas é um dizer, uma comparação, que eu já expliquei isso em várias mensagens. Quando Jesus disse, eu sou, ele quis comparar. Eu sou, porque um pastor é o que cuida da ovelha. Então ele quis dizer o cuidado que ele tinha com o povo. Então isso é uma simbologia, ele simbolizou, eu sou, e o bom da vida pelas ovelhas. Eu preguei ainda no sistema, há mais ou menos 5, 6 anos atrás, que o pastor não gosta de dar nem a saudação para os irmãos. Termina, ele entra dentro daquele local que ele chama ali de sala pastoral, e se tranca ali dentro e vai correr as fichas. Fulano não deu dízimo. Já está com 3 meses que ele não deu dízimo. Fica olhando ficha. Você pensa que lá ele está meditando, tal. Se você bater na porta, não posso atender. Por quê? Porque ele está olhando o que não é da conta dele. Eu fui pastor, dirigi igreja, eu nunca me preocupei com o que entra e com o que sai, que não é da minha conta. Não é da conta de pastor nenhum. Qual é a função de um pastor, se é que ele é um homem de Deus? É cuidar do povo. Mas Deus não nos deixou aos cuidados de homem nenhum. Mostra para mim, dentro desse livro, aonde Deus entregou nós na mão de homem. Olha, você vai ter... Não, o último que Deus apareceu foi Saulo de Tarso. Saulo foi o último homem que Deus entregou a responsabilidade na mão dele. E ele saiu escrevendo. Se ele estava preso, ele estava solto, onde ele estava? Chegou a ponto dele dizer, não sou eu que vivo mais, mas Cristo que vive em mim. Porque o que ele fazia era só o que Cristo ressuscitado tinha dado a ele para fazer. Então é isso, meu irmão. O último, porque ele mesmo disse, já no fim da sua vida, ele diz, depois da minha partida surgirão lobos, cruel e devorador, que não poupa nem mesmo o rebanho de Deus. Meu irmão, então você não tem dúvida o que significa a palavra aleluia. A palavra é expressão de alegria. Você pode dizer isso em qualquer lugar, em qualquer público, dentro de um campo de futebol, num show artístico, aonde você quiser. Basta você sentir alegria, você pode dar um grito lá, aleluia, que isso é expressão de alegria. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua boa atenção e graça e paz para com todos. Bye, bye.